Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. O Brasil atravessa uma das suas maiores crises e hoje vamos debater no programa talvez o setor mais importante de todo este complexo e contexto, a educação. Eu recebo aqui a Ângela Soligo, docente, pesquisadora e colaboradora da Faculdade de Educação na Unicamp, e também Carla Beck, que é Master Coach e também consultora organizacional. Bem, boa noite às duas, obrigado pela presença de vocês. Estou aqui com a Carla e também com a Ângela com a gente. Obrigado, gente. Para começar nosso bate-papo, eu gostaria que as duas falassem um pouquinho como vocês avaliam a educação no Brasil, para a gente começar de tudo. Pode começar aqui com a Carla, se quiser, depois a Ângela. Não, eu sou a Ângela. Desculpa, a Ângela, depois a Carla. E até o final do programa eu vou conseguir decorar. Então, acho que avaliar a educação no Brasil hoje é até um ato muito triste, porque a nossa educação vem sofrendo com sucessivos ataques, cortes, com desinvestimentos. Aliás, as pessoas ainda acham que investir em educação é gasto, né? Quando a educação é um investimento. Sem dúvida. Mas o que nós vemos é ainda um pouco investimento e pouco compromisso com a educação brasileira, né? Um exemplo disso é a própria reforma do ensino médio, que vem para desqualificar ainda mais essa etapa da escolaridade, para tirar da juventude uma série de saberes, de conhecimentos que são importantes para a sua vida e também para que eles possam almejar etapas superiores de escolaridade. Quando você reduz os conhecimentos, reduz o tempo de presença na escola, o que você está fazendo é enfraquecer essa etapa da escolaridade, que já não atinge toda a população jovem brasileira, não é? Então, hoje, falar de educação é falar de problemas. Só para começar, não é? Para começar, com certeza. Se a Carla quiser falar um pouco, aí, eu vou Carla, continuando. Qual a sua opinião a respeito da avaliação que você tem da educação no Brasil? Concordo bastante com a Ângela em relação a isso. Eu visualizo muito, de um lado, já no aspecto das organizações, essa ideia de que um treinamento, uma formação é um gasto e não como um investimento. Pessoas mal qualificadas, né, com essa repercussão, vamos dizer assim, um ponto diferenciado, né, onde vai impactar essa formação toda. Tenho visto isso também em relação, eu tenho um filho de 12 anos, então como que vai impactando nas crianças, como isso vai se perdendo, os contatos, como a gente tem uma despreocupação com o profissional que atua com a nossa criança, com a nossa juventude, com essa formação, com a visão que as pessoas possam ter até de você ter professores capacitados, né? De você ter novos profissionais querendo fazer uma carreira na educação. Eu não sei como é que você percebe isso nos cursos na própria universidade de acesso nessa área. Então, veja, a profissão de professor e professora no nosso país é extremamente desvalorizada. Aliás, eu posso falar que está se acabando? Olha. Porque quem quer ser professor hoje? Então, não está se acabando. E quem está com o professor está querendo sair. Então, não está se acabando. Eu acho que esta é uma coisa que a gente precisa observar. Essa profissão é desvalorizada muito, né? Mas nós precisamos do professor. A sociedade não tem como abrir mão do professor, né? Essa ideia de que tudo pode ser feito com as mídias é uma fantasia, não é? Porque você tem que ter ali a mediação da pessoa, do sujeito, que ajuda a refletir, que explica, que problematiza. O contato humano é necessário. O contato humano é indispensável. Principalmente para isso. Esta é uma carreira que não está se acabando, mas ela não é valorizada. Então, você vê muitas jovens e jovens, eu trabalho com formação de professores, eles entram entusiasmados para fazer uma licenciatura ou a pedagogia e quando eles se deparam com a realidade da profissão, de estar na escola, do sistema, isto é uma decepção para eles.
Então, a decepção não está na profissão em si, mas naquilo que a realidade oferece para esse professor e essa professora. Não é só salário, o salário é ruim, não é? Em todos os níveis. É claro que nos níveis mais da educação infantil, do ensino fundamental e médio, é pior, né? Mas não é só o salário, são também as condições de trabalho, né? Quantas horas um professor trabalha, o tempo que ele trabalha em casa, e o professor trabalha em casa. Prepara aula, prepara material, corrige. Esse tempo é considerado não trabalho. E né? muitas vezes ele tem que completar 3 jornadas, né? Para ele conseguir ter um salário, vamos assim, razoável. Razoável. Ele tem que fazer os 3 períodos, né? Manhã, tarde e noite. Isso. E além disso, preparar a aula. Preparar a aula, corrigir, não é? A dedicação em sala de aula. Quer dizer, ser professor não é chegar numa sala de aula e falar, não é? Isso é um palestrante. Mas o professor, ele tem que olhar para as dificuldades do seu aluno, ele tem que entender que cada um vai ter seu ritmo e seu modo de aprender, ele tem que estudar para estar na sala de aula. É preciso tudo isso para ser um bom professor, né? Para, no fim do mês, vir aquele salário que não paga as suas contas. Então, o que é difícil no ofício não é o ofício, são as condições. Sim. E é uma profissão que hoje não está sendo valorizada. Nada. Né? E é uma profissão que exige atualização, exige investimento, a inovação está presente, tem uma série de questões. Como é que você se mantém para você poder repassar esse conhecimento, acessar as pessoas, fazerem com que isso crie um impacto? É o formador, né? Fazer novos cursos. Novos cursos. Como é que você vai se investir na sua carreira? Como você investe e porque você entenda. Hoje em dia, é através do professor que você começa a ter o acesso ao conhecimento. Ele propaga. Então, dependendo da paixão, o quanto ele investe, é como ele vai inspirar as pessoas a seguirem, a buscarem isso, a questão da leitura. Então, como que a gente está enxergando esse profissional que tem toda essa ação, que é um inspirador, digamos assim, né? E é interessante porque a gente escuta as pessoas falarem, tanto as pessoas na rua, nos lugares, e também os políticos, que o problema da educação é o profissional. É o professor que não se interessa, não se atualiza. Isso é uma inverdade. Nós, na Faculdade de Educação da Unicamp, mas não só, né, em várias instituições, nós trabalhamos com a formação continuada do professor. Então, os cursos de aperfeiçoamento, atualização, especialização, mestrado, doutorado. E quando você abre um curso numa universidade pública, é enorme a frequência dos professores e das professoras. São cursos lotados, não é? Quando nós abrimos na Unicamp uma disciplina para aluno especial na graduação, formam-se filas de professores querendo fazer. Então, há um desejo de se qualificar, de melhorar, de aprender novas estratégias. Então, a questão não está no interesse do professor, não é? A questão está realmente nas condições. E existem, o pessoal que pesquisa burnout de professores, que é uma síndrome de desistência, eles vão mostrar que a causa do burnout é exatamente o professor querer ensinar e não ter as condições para fazer isto. Então, a questão não é o sujeito professor individualmente, é o conjunto das condições. Até é uma das perguntas que eu ia fazer para vocês duas aqui, né? Porque uma delas aqui é a questão que no mercado de trabalho, se os professores estão capacitados para exercer aquela função, né? E aí, bom, o senhor está respondendo aqui que na verdade está em busca, sim. Está em busca. De informações e de formação, melhor dizendo. Uma coisa que é importante a gente observar, eu comentava até com a Carla, é que
a formação de professores também tem sido afetada pelas políticas. Então, a autorização para a formação de professores totalmente à distância. Isto não melhorou a qualificação da formação de professores, pelo contrário, piora. Por quê? Porque a profissão docente ela é relacional, né? Um professor se forma e ele vai conviver com pessoas, conviver com a diversidade, né? Conviver com crianças, com jovens, com adultos, de diferentes maneiras. Os professores vão conviver entre si. Como é que você faz isso formando à distância? Sim. Então, isso piora a qualidade. E esse professor, depois, ele tem que correr atrás daquilo que ele não recebeu. Entendi. Você sabe que eu tenho observado, né? A gente estava conversando um pouco sobre isso enquanto nós aguardávamos esse momento, justamente que esse impacto ele está acontecendo em outras áreas também. O quanto essa questão do virtual, em alguns momentos, principalmente na área da educação, acaba perdendo você essa questão das relações, do contato, desse acesso, de você lidar até com os conflitos. Você perde a parte comportamental, digamos assim. Então, o conhecimento não é só o texto, né? O conhecimento está na relação, enquanto a gente pode aprender com essa diversidade, aprender com esse compartilhar de valores, de como você percebe aquele conteúdo, que ideia você faz sobre aquilo, o que você abrange, amplia. Eu acho que esse contato ele faz essa ampliação. Aliás, você falando sobre isso, Carla, quem é que educa? A escola ou os pais? Isso é uma questão sempre que está sendo discutida entre todo mundo. Não, eu levei meu filho na escola, mas olha, aí a discussão sempre, né? O pai acha que tem educação, que a escola tem que dar. Quem que é que educa, na verdade? Vai, vamos lá. Olha, o principal papel dos pais é de fazer esse primeiro contato. O professor, ele vem para contribuir. Então, formamos uma grande equipe. Mas a gente não delega essa responsabilidade para o professor. Os pais têm esse compromisso. Porque é dentro de casa que você vai construindo algumas coisas. O que eu acho que não dá para separar essa pergunta é uma pergunta de resposta impossível. Porque, na verdade, os pais educam, a escola educa. Educam de formas diferentes. Mas tanto a família quanto a escola tem a função de educar, né? Os dois têm. Quem que educa? Os dois educam, né? Não é possível tentar dizer quem faz uma coisa ou faz outra. Essa é uma coisa boba. Quer dizer, não, a escola ensina, a família educa. A escola ensina o quê? E quando ensina, faz o quê? Educa, não é? Então, essa separação é uma separação impossível. A família educa segundo os seus valores, tá certo? Segundo aquilo que ela acredita que é bom. E temos que lembrar que valores não são absolutos. Os valores da minha família podem ser diferentes dos da Carla. Mas a família educa segundo os seus valores. A escola educa segundo valores também, mas segundo alguns princípios mais amplos, né? Princípios de cidadania, princípios que devem ser comuns dentro de uma determinada cultura. E educa também a partir do conhecimento científico. Esse é o papel da escola, tá certo? Mas a escola, quando ensina, educa. Né? Eu acho interessante essa questão que você colocou, até para problematizar assim, um ponto que a gente tem visto muito participando assim, e que os pais acabam trazendo. Existem algumas situações onde existe um certo distanciamento dos pais em relação a essa participação na escola. Então, onde ela leva a criança e depois ela delega para o professor e para a escola que ela cuide de um todo. Né? Então, é interessante como é que os pais também estão fazendo esse papel. Tem esse cuidado, esse acompanhar, esse investimento, esse reconhecimento da escola, essa participação, esse cuidado para que
aconteça uma educação de qualidade. Sem dúvida. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem observado muito. É um ponto que a gente vai discutir no próximo bloco aqui, a gente vai deixar para o próximo bloco do programa, a gente entra exatamente em cima disso, que é extremamente importante falar sobre isso. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já.